Salomão, filho do rei Davi, ascendeu ao trono de Israel em um momento crucial da história do povo escolhido por Deus. Após a morte de seu pai, Salomão foi ungido como novo rei, herdando um reino unificado e próspero. Sua jornada começou com uma visão divina em Gibeão, onde Deus lhe perguntou o que desejava. Ao invés de riquezas ou longevidade, Salomão pediu sabedoria para governar o povo com justiça. Essa resposta agradou ao Senhor, que então concedeu a Salomão não apenas a sabedoria, mas também riquezas e honra. Um dos episódios mais famosos da vida de Salomão é o julgamento das duas mães, descrito em 1 Reis 3:16-28. Duas mulheres que viviam juntas tiveram seus filhos recém-nascidos, mas um deles morreu durante a noite. Ambas reivindicavam a criança viva como seu filho. Salomão, com sua perspicácia, ordenou que a criança fosse dividida ao meio, revelando assim a verdadeira mãe, aquela que estava disposta a abrir mão do filho para salvá-lo. Essa demonstração de sabedoria divina impressionou profundamente o povo de Israel, que passou a reconhecer Salomão como um rei sábio e justo, digno de governá-los. Sua fama se espalhou por todo o Oriente Médio, atraindo visitantes ilustres, como a rainha de Sabá, que ficou maravilhada com a grandeza de seu reino e a profundidade de sua sabedoria. Além de sua notável sabedoria, Salomão também se destacou por sua grandiosa obra de construção do Templo de Jerusalém, conforme descrito em 1 Reis 5-8. Deus havia ordenado a seu pai, Davi, que construísse um templo em Jerusalém, mas devido às constantes guerras durante seu reinado, essa tarefa ficou reservada a Salomão. Salomão mobilizou uma enorme força de trabalho, incluindo dezenas de milhares de operários e artesãos, para erguer esse magnífico edifício. O templo foi construído com os mais belos materiais, como cedro, bronze e ouro, e sua decoração era deslumbrante, com intrincados detalhes e símbolos sagrados. Quando a construção foi concluída, Salomão realizou uma imponente cerimônia de dedicação, com sacrifícios e orações, implorando a Deus que abençoasse aquele lugar e aceitasse o templo como sua morada. O relato bíblico descreve a presença divina enchendo o templo, demonstrando que Deus havia aceitado a obra de Salomão. Esse feito arquitetônico e espiritual consolidou ainda mais o reinado de Salomão, que se tornou uma das figuras mais proeminentes da história de Israel. Seu nome ficou eternizado como sinônimo de sabedoria e prosperidade. Durante seu governo, Salomão demonstrou sua sabedoria em diversas ocasiões. Ele julgava casos complexos com equidade, administrava o reino com eficiência e promovia o desenvolvimento econômico e cultural de Israel. Sua fama se espalhou por todo o Oriente Médio, atraindo visitas de líderes estrangeiros, como a rainha de Sabá, que ficaram maravilhados com sua inteligência e riqueza. Além de sua sabedoria administrativa, Salomão também se destacou como um homem de grande erudição. Ele era versado nas ciências naturais, compondo centenas de provérbios e canções. Seu conhecimento abrangia desde a botânica até a zoologia, revelando uma mente curiosa e inquieta. Salomão também se interessava por filosofia e teologia, deixando um legado de obras como o Livro dos Provérbios e o Cântico dos Cânticos. No entanto, apesar de sua grandeza, o reinado de Salomão não esteve isento de desafios. À medida que seu poder e riqueza cresciam, o rei também se envolveu em práticas que se distanciavam dos ensinamentos divinos. Ele se casou com muitas mulheres estrangeiras, que o influenciaram a adorar outros deuses, desviando da fidelidade a Yahvé. Essa infidelidade religiosa acabou gerando divisões e conflitos internos no reino. Mesmo com esses problemas, Salomão permaneceu um dos governantes mais notáveis da história de Israel. Seu legado como construtor do templo e patrono das artes e da sabedoria é inegável. Ele deixou uma marca indelével na cultura e na espiritualidade do povo escolhido, tornando-se uma figura icônica da monarquia israelita. As narrativas bíblicas sobre Salomão nos ensinam importantes lições sobre a natureza do poder e da liderança. Sua sabedoria inicial, manifestada no julgamento das duas mães, demonstra a importância de discernimento, empatia e justiça no exercício do governo. Já a construção do templo revela a relevância da devoção religiosa e da busca pela presença divina na vida de um líder. Porém, a história de Salomão também nos lembra que mesmo os mais sábios e poderosos líderes estão sujeitos às tentações e fraquezas humanas. Seu envolvimento com o culto a deuses estrangeiros nos alerta sobre os perigos da infidelidade espiritual e da influência corruptora do poder. Essas lições permanecem relevantes ainda hoje, nos lembrando da necessidade de equilíbrio,
integridade e fidelidade a Deus na condução dos assuntos públicos e privados. A vida do rei Salomão, com seus altos e baixos, nos inspira a buscar a sabedoria divina em nossas vidas, a dedicar-nos a projetos que glorifiquem a Deus e a manter uma relação íntima com o Criador, evitando os desvios que podem levar ao fracasso e à decadência moral. Suas realizações e lições permanecem como um importante legado para todos aqueles que desejam exercer uma liderança sábia e abençoada por Deus. Algumas importantes lições sobre liderança e espiritualidade que podemos extrair da história do rei Salomão são: a importância da sabedoria divina. Salomão demonstrou que a verdadeira sabedoria para governar vem de Deus. Ao pedir discernimento para julgar o povo com justiça, ele recebeu não apenas essa graça, mas também riquezas e honra. Isso nos ensina que devemos buscar a orientação e a inspiração de Deus em nossas decisões. O equilíbrio entre devoção e responsabilidades. Salomão foi capaz de construir o majestoso Templo de Jerusalém, demonstrando sua dedicação a Deus e ao culto sagrado. No entanto, com o tempo, suas responsabilidades e riquezas o desviaram dessa devoção, levando-o a adorar outros deuses. Isso nos alerta sobre a necessidade de manter um equilíbrio entre nossas obrigações e nossa vida espiritual. Os perigos da influência corruptora do poder. A história de Salomão nos mostra como o poder e a riqueza podem levar um líder a se afastar dos princípios divinos. Suas uniões com mulheres estrangeiras e a adoração a deuses pagãos demonstram como o poder pode corromper, mesmo os mais sábios. Isso nos chama a manter a humildade e a integridade, mesmo em posições de liderança. A importância da fidelidade a Deus. Apesar de suas realizações, o reinado de Salomão foi marcado por sua infidelidade a Yahvé. Isso gerou divisões e conflitos em seu reino. Essa lição nos ensina que, como líderes, devemos manter uma relação íntima com Deus, colocando-o no centro de nossas vidas e decisões. O legado de um líder. Mesmo com seus erros, Salomão deixou um legado impressionante, como a construção do templo e suas contribuições à sabedoria e à cultura de Israel. Isso nos mostra que, mesmo diante de falhas, um líder pode deixar um impacto positivo e duradouro, desde que se mantenha fiel aos propósitos de Deus. Essas lições extraídas da vida de Salomão permanecem relevantes até os dias de hoje, inspirando-nos a buscar a sabedoria divina, manter o equilíbrio entre nossas responsabilidades e nossa espiritualidade, e exercer uma liderança íntegra, fiel a Deus e voltada para o bem comum.